Oi gente, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu tô no segundo período de medicina e eu também vou ser um professor de química de vocês, tá? Vocês já estão percebendo que o cenário tá um pouquinho diferente. Eu optei por usar uma lousinha e tentar falar pra tentar ser um pouco didático pra vocês, mas isso aqui é mais uma experiência, tá bom? Eu vou ver se isso dá certo. Eu tentei já gravar uns testes e tava dando certo pra ler a lousa e etc. Mas caso dê alguma coisa de errado, tipo no YouTube, caso tenha ficado difícil de entender, eu posso gravar de novo no PowerPoint. Eu imagino que vocês já tenham recebido esse PowerPoint e vocês podem acompanhar a aula por ele também. Então pode deixar o PowerPoint aberto aí e ir acompanhando, que eu vou tentar seguir a mesma linha de raciocínio. Para aquelas pessoas que gostam de copiar quando escreve na lousa, infelizmente que eu não vou conseguir porque a lousa é muito pequena. Então tenta copiar mais assim do PowerPoint para fazer os resumos, sabe? E do que eu tô falando aqui, tá? Como eu disse, eu estou no segundo período de medicina, então até pouco tempo atrás eu estava prestando vestibular e eu sempre gostei muito de química, por isso que eu decidi ministrar essa disciplina também. Eu sempre achei muito lógico. Eu sei que as aulas à distância são complicadas, é difícil, é mais cansativo, tem que puxar mais de vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço para que vocês façam ou uma folha de papel, um caderno do lado e vai escrevendo as dúvidas, sabe? E depois a gente vai respondendo, especialmente nesse momento que a matéria é mais básica, assim, mais básica de ser base, sabe? De ser alicerce para o que a gente vai construir, essa matéria é fundamental. Ela não é tão difícil, mas às vezes ela pode ser um pouco nova, um pouco confusa. Então vai anotando as dúvidas. Não existe dúvida besta, não existe dúvida boba. Qualquer coisa pode me perguntar no privado, no grupo, que a gente vai tentar responder, tá bom? Nem que seja não só dúvidas, sabe? Inseguranças também em relação à química, em relação ao vestibular, em relação à maneira de estudos. Qualquer insegurança, pode perguntar pra gente, porque o motivo da gente estar aqui é para passar segurança para vocês. Para que quando chegue lá na prova, vocês tenham segurança do que vocês estão fazendo, tá bom? Então qualquer coisa pode contar com a gente, de verdade. Antes de dar início à aula, eu queria falar também que pedi para vocês já terem assistido às aulas do Lucas e do Gabriel, especialmente distribuição eletrônica, porque vai ser algo que eu vou usar bastante para desenvolver, tá? Então isso é importante, ok? Ok. O que a gente vai falar nessa aula então? A gente vai falar de 3 assuntos principais, que são tabela periódica, propriedades periódicas e ligações químicas. São 3 assuntos muito importantes e são assuntos básicos, mas que vão acompanhar a gente pelo resto do ano. Então é muito importante que a gente tenha um bom desempenho nessa aula, tá bom? É isso. Eu peguei essa luzinha do meu irmão para tentar ajudar a gente a fazer e vamos lá. Tabela periódica então, nossa primeira matéria. A tabela periódica é um símbolo da química. A gente vê a tabela periódica em vários lugares, algumas pessoas têm medo da tabela periódica, outros não entendem o que aquilo significa, parece um monte de linha e um monte de símbolo jogado. Mas a tabela periódica não é para assustar, não é para deixar a gente confuso. Ela é para ser um suporte, uma bengala, assim. Que a gente possa usar bastante essa tabela periódica para nos ajudar a entender melhor a química, tá bom? O que seria a tabela periódica? Antes de definir a tabela periódica certinho, eu queria falar um pouquinho sobre como ela surgiu, para a gente entender um pouquinho dessa importância. Por volta de 1800, os químicos estavam descobrindo vários elementos químicos novos, de acordo com os números atômicos, né? Lembra que cada número atômico dá um elemento? E tinha vários elementos sendo descobertos e tinha que ter uma maneira de classificá-los. Essa maneira de classificá-los surge quando Mendeleev cria um princípio de tabela periódica em que ele lista os elementos de maneira a agrupá-los por conta das suas propriedades químicas e físicas, e essa tabela fica tão boa que até tem espaços vazios que seriam correspondidos por elementos que ainda não foram descobertos. Então, tinha elementos que Mendeleev já apontava que iriam existir que foram descobertos 70 anos depois. Por que isso? Porque é uma tabela que ela segue uma periodicidade. Então, ela é regular. Então, ela tem propriedades regulares. Então, você consegue prever coisas que vão acontecer, mesmo se o elemento não estivesse lá. Entendeu? Bem, se não deu para entender, a gente vai entender um pouco agora olhando para a tabela melhor, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar de tabela periódica é não se afobem com tabela periódica. É real o que eu falei antes. Ela é para ajudar vocês, não para desesperar. Não precisa decorar a tabela periódica, isso é loucura. Ninguém vai pedir para vocês escreverem a tabela periódica.
Alguns vestibulares fornecem a tabela periódica. Outros vestibulares fornecem os dados da tabela periódica. Então, você não vai precisar decorar, mas é bom estudar porque a gente precisa entender. A gente precisa entender esses dados, a gente precisa entender essas propriedades. Propriedades periódicas costuma cair muito no Enem. É uma matéria mais teórica, mas que parte de um bom entendimento da tabela, tá bom? Para a gente começar a entender sobre a tabela periódica, eu fiz esse desenho bem fora de escala, onde a gente vai começar a usar a dividir a tabela periódica. Como assim? Eu vou dividir a tabela periódica. A tabela periódica é dividida em linhas horizontais e colunas, que são verticais. Cada uma delas possui uma propriedade cada uma delas possui propriedades. E a gente precisa entender. Antes de começar, eu queria colocar uma tabela periódica aí na tela. Imagino que vocês devam estar vendo agora uma tabela periódica. Essa tabela periódica, como eu já disse, tem que ser amiga de vocês. Então, se vocês quiserem ao longo da aula, fiquem com uma tabela periódica ao lado. Algumas pessoas imprimem a tabela periódica, eu recomendo isso também. Fiquem com a tabela periódica para vocês irem usando e consultando. Ou se não, pega no Google e sempre olha nessa tabela. Isso é muito importante, tá bom? Você pode ver nessa figura da tabela periódica que a gente vai ter linhas horizontais e colunas verticais, como eu falei, e elas estão numeradas. Então, vamos falar um pouquinho delas. As linhas horizontais da tabela periódica, elas são chamadas de períodos. Elas são numeradas de 1 até 7. Esses são os períodos. E, gente, tem um negócio importante que eu devia falar antes. Na tabela periódica, os elementos são agrupados em ordem crescente de número atômico. O que isso significa? Isso significa que, por exemplo, o primeiro elemento aqui é o hidrogênio, tem número atômico 1. Depois a gente vem para o hélio, tem número atômico 2. Depois a gente tem aqui embaixo o lítio, tem número atômico 3. Depois o berílio, sempre lendo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Vocês percebem que está em ordem crescente de número atômico? 1, 2, 3, 4. Sempre vai ser assim. Então sempre vai estar em ordem crescente de número atômico, lendo da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá bom? Então, nós temos os períodos, que eu estava falando para vocês. Então, no primeiro período, por exemplo, como eu disse, tem o hidrogênio e o hélio. Vocês podem consultar aí na tabela periódica de vocês. No segundo período vão ter mais elementos e assim por diante. Mas os elementos do mesmo período são elementos muito diferentes um do outro. Possui alguma coisa que junta eles em comum? Possui. Os elementos de um mesmo período possuem a mesma quantidade de camadas. Lembra de distribuição eletrônica? Quando a gente fala de distribuição eletrônica, a gente fala de número de camadas. Lembra aquelas camadas? K, L, M, sabe? Os elementos no mesmo período possuem a mesma quantidade de camadas. Vou te dar um exemplo. No segundo período, como eu falei, a gente tem o lítio e o berílio. Eu vou pegar esses dois elementos que estão na mesma camada e fazer a distribuição eletrônica deles. O lítio, no seu estado neutro, possui 3 elétrons. Então vai ficar 1s2, 2s1. O berílio, no seu estado neutro, possui 4 elétrons. Então vai ficar 1s2, 2s2. Vocês lembram que o númerozinho do expoente significa a quantidade de elétrons. Então, 1, 2, 3, 3 elétrons. 2 mais 2, 4, 4 elétrons. E o númerozinho grande representa o número de camadas. Se só tivesse 1, seria uma camada. Como tem 1, 2, quer dizer que a gente tem 2 camadas. Percebe que tanto no lítio como no berílio, a gente tem 2 camadas? Isso vai acontecer para todos os elementos da segunda camada. Então, na segunda camada, todos os elementos vão ter... no segundo período, todos os elementos vão ter 2 camadas. No terceiro período, todos os elementos desse período vão ter 3 camadas. E assim por diante. Essa é a propriedade dos períodos. E existem também as fileiras verticais, ou seja, as colunas, que podem ser chamadas de grupos ou famílias. Vou colocar aqui para vocês. Grupos é a nomenclatura
mais recente pela IUPAC. Então, famílias é mais antiga, mas você ainda pode encontrar. Antes de entrar e falar certinho sobre grupos e famílias, eu vou falar um pouquinho sobre outra separação da tabela periódica, em blocos. A tabela periódica pode ser separada em 4 blocos, sendo estes que você vai ver na tela agora. Tá vendo que está tendo uma separação em 4 blocos? S, P, D e F. Olha para cá. Aqui a gente tem uma separação desses 4 blocos, sendo S, P, D, e aqui embaixo, naquela série dos lantanídeos e actinídeos, a gente tem o bloco F. 4 blocos na tabela periódica. Esses blocos, eles são de acordo com o subnível mais energético. Então lembra aqui, ó, o subnível mais energético aqui é o S. Por isso que o lítio e o berílio estão no bloco S da tabela periódica. Vocês podem pegar o elemento que vocês quiserem e fazer a distribuição eletrônica deles. Vocês vão ver que o subnível mais energético vai estar de acordo com o bloco que eles pertencem, tá bom? Seguindo nisso, a gente tem uma nomenclatura especial para cada um desses blocos. O S e o P a gente chama de elementos representativos. Enquanto o D e o F nós chamamos de elementos de transição. É importante que eu saiba disso? Por quê? Porque os elementos de transição, esses que ficam no meio da tabela periódica e embaixo, esses elementos, eles são todos metais, a gente já vai ver sobre isso, e eles aparecem menos nas provas, porque as propriedades dele, eles são muitas exceções. Eles não seguem muito bem as propriedades que a gente está falando. Então, quando a gente for cobrar a tabela periódica, quase sempre a gente vai estar falando dos elementos do bloco S e P, que são os elementos representativos. E sobre grupos e famílias, a gente praticamente só estuda grupos e famílias no S e no P. Por isso que a gente divide os grupos e famílias em 2 tipos. Do tipo A e do tipo B. O tipo A se refere aos elementos representativos e o tipo B se refere aos elementos de transição. Deu para entender nessa bagunça o que eu estou tentando falar? Que a tabela periódica é dividida em períodos, em grupos ou famílias. Os grupos e famílias são divididos em A, que é o que fica aqui e aqui, e em B. Ok? Então agora vamos voltar mais profundo em grupos e famílias. Quantos grupos tem na tabela periódica? 18. São 18 colunas. Então começando daqui, a gente marca 1, 2, 3, até aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18. Percebe que eu praticamente pulei nessa parte B. Tá tudo aqui do 3 até o 12, mas pra gente, o mais importante mesmo são os representativos. Mas cuidado. Eu falei que tudo bem ser chamado de grupos e famílias, mesmo que grupo seja a nomenclatura mais recente. Mas tem um negócio importante que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente chama de grupo, a gente vai falar grupo 1. Quando a gente chama família, a gente vai falar família 1A. Então, o grupo 1 ou família 1A é a mesma coisa. O grupo 2 ou família 2A é a mesma coisa. O grupo 13 ou família 3A é a mesma coisa. O grupo 4 ou família 4A é a mesma, entendeu? E o grupo 18 também pode ser chamado de família 8A, tá bom? Aí a gente só tem essas diferenças, só cuidado com isso. Se vê família 6A na prova, ele está se referindo ao grupo 16, tá bom? Acho que isso é a primeira parte, mas deixa eu seguir aqui no PowerPoint para eu ver. Tá. Acho que essa é a nossa primeira parte sobre tabela periódica. Então, ela é dividida. Eu não posso esquecer disso. Qual que é a propriedade que tem dentro dos grupos e famílias? Dentro do mesmo grupo ou de uma mesma família, obviamente tem uma propriedade. Esses elementos, eles são muito semelhantes quimicamente, eles tendem a ser semelhantes quimicamente dentro de uma mesma família, mas não só isso, eles possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Isso é muito importante.
Isso vocês podem anotar. Dentro de um mesmo grupo, os elementos de um mesmo grupo possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Não acredita em mim? Vamos fazer a distribuição eletrônica. Vamos pegar aqui no grupo 2A, berílio e magnésio, que são dois elementos aqui, que estão no mesmo grupo. Grupo 2. Quando a gente pega o berílio, ele tem número atômico 4 e o magnésio tem número atômico 12. Se a gente fizer a distribuição eletrônica, vai ser 1s2, 2s2, que nem a gente já tinha feito, e o magnésio vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Percebe que o número de camadas muda. Tá vendo? Que aqui o berílio tem 2 camadas, por isso que ele está no segundo período, e o magnésio tem 3 camadas, por isso que ele está no terceiro período. Mas os elétrons na camada de valência não. Na camada 2, o berílio tem 2 elétrons. Na camada 3, que é a camada de valência do magnésio, ele também tem 2 elétrons. E eles estão na família 2A. Todos os elementos da família 2A vão possuir 2 elétrons na camada de valência. Essa é a propriedade de grupos e famílias. Quer fazer com outro? Na família 4A, ou grupo 14, nós temos o carbono e o silício. O carbono tem número atômico 6 e o silício tem número atômico 14, se eu não me engano. Isso, 14. Se a gente fizer a distribuição eletrônica desses dois elementos, S2, 2S2, 2P2, e do silício, 1S2, S2, 2P6, 3S2, 3P2. Quando a gente faz a distribuição eletrônica desses dois elementos, a gente vai ver que na camada de valência, a gente tem, lembra que a gente soma os elétrons aqui em cima? 4 elétrons. E eles estão na família 4A, o grupo 14, então isso faz sentido. Tá? Vou colocar aqui família 2 e família 14. Deu para entender um pouquinho sobre tabela periódica? No final a gente pode fazer uma revisão sobre esses pontos. Pega a tabela periódica, dá uma olhada, veja os períodos e as famílias ou grupos que tem nelas, tá bom? Eu já volto para falar um pouquinho sobre metais, ametais e semimetais. Bom, gente, voltando aqui para a gente falar sobre outro tipo de classificação na tabela periódica. Os elementos da tabela podem ser separados em metais, ametais e semimetais, que ficam no meio dos dois. Esses elementos a gente vai explicar direitinho o que é cada um deles e suas propriedades. Isso é muito importante. Antes, olha na tabela essa imagem que separa os metais, ametais e semimetais. Aqui a gente pode ver os metais na cor alaranjada, os ametais na cor verde e os semimetais na azul. Nota que os gases nobres nessa imagem que eu peguei, eles estão destacados, mas eles também são ametais, tá bom? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre as suas propriedades. A gente viu na imagem que a maior parte esmagadora da tabela periódica é de metais. A gente tem o bloco S praticamente inteiro, o bloco D e o bloco F inteiro de elementos que são metálicos. E ainda um pedacinho do bloco P. O que são os metais? Quais são suas propriedades? Os metais são ótimos condutores de energia, de eletricidade e de calor. Então eles são bons condutores. Eles apresentam brilho típico e cor acinzentada, com exceção do cobre, que possui uma cor alaranjada, e do ouro, que possui uma cor amarelada. Eles formam cátions. Existe uma frase que meu professor de química gostava de falar, que era que os metais são safadinhos, porque eles adoram dar. O que isso quer dizer? A gente já vai aprender em ligações que os metais são compostos que eles tendem a dar elétron. Então, quando eles estão buscando a estabilidade, eles dão elétrons, eles fornecem elétrons, eles perdem um elétron. E quando você perde um elétron, que nem você já viu essa nomenclatura, você vira um cátion, que nada mais é que um íon positivo, tá bom? Então os metais, eles gostam de dar elétrons, eles formam cátions. Eles são sólidos a condições ambientes, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido. Eles são dúcteis e maleáveis. O que isso quer dizer? Dúcteis quer dizer que eles formam fios, tipo fio de cobre. E maleáveis quer dizer que eles formam folhas, tipo folha de alumínio, tá bom? Então existe uma
esqueci a palavra, mas é muito fácil a gente deformar esses metais. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, sobre por que eles são condutores, dúcteis, maleáveis, quando a gente estiver explicando sobre ligação metálica daqui a pouco, tá bom? Bem, e o que seriam os não metais? Praticamente o contrário de tudo isso. Eles não possuem um estado físico, alguns são sólidos, outros são gases, eles possuem cores variáveis, eles não são bons condutores de energia nem de calor, com exceção do carbono grafite, que a gente vai estudar um pouquinho mais quando a gente estiver falando de pilha e eletrólise. E os não metais tendem a formar ânions. Ânions, vocês lembram, são íons negativos. Íons negativos, então, isso quer dizer que eles tendem a receber elétrons. Então, os não metais, para se estabilizarem, tendem a receber elétrons, formando íons negativos, que são os ânions. A gente já vai falar mais sobre isso também. Mas no meio disso tudo, o que são os semimetais? Os semimetais, também chamado por alguns autores de metalloides e também desconsiderado por alguns autores, você pode achar várias tabelas periódicas que só separam em metais e semimetais, que só separam em metais e não metais, e dessa maneira eles colocam os semimetais como não metais também. Você vê que não tem um consenso muito grande sobre isso. Mas basicamente, semimetais são elementos, poucos elementos, vocês viram, que eles se comportam fisicamente como metais. Apresentam brilho típico, sólidos à condição ambiente, mas quimicamente como ametais. Então eles formam ânions, entendeu? Eles tendem a receber elétrons. Basicamente é isso. Não é muito importante saber sobre os semimetais, não existe um consenso muito grande sobre a utilização dessa nomenclatura, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Só quis dar o mais completo aqui para vocês, tá bom? Agora a gente segue para falar um pouquinho. Agora eu vou apagar a luz de novo, porque eu vou falar um pouquinho sobre as famílias, os grupos do tipo A. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses grupos, cada um tem um nome especial. Esse nome é importante, mas também é uma matéria que eu vou dar mais a título para a gente conseguir aproximar da química do vestibular, não tanto quanto decorar tudo que eu passar, entendeu? Não é necessário isso, tá? Eu vou apagar a luz e já volto. Bom, gente, pra gente falar um pouquinho sobre as famílias do tipo A, eu vou usar o slide para ficar mais fácil de vocês verem e eu não perder tanto tempo escrevendo. Mas também porque não é uma matéria tão importante. É importante que vocês conheçam os nomes especiais para cada matéria. Isso para o Enem é importante, sim. Os nomes especiais de cada família ou grupo. E também seria bom se vocês conseguissem saber os elementos da família 1A e 2A. Mas de resto, não precisa se preocupar tanto, tá bom? Para quem vai prestar FUVEST, o NESP, eu recomendo dar uma olhadinha maior nessa aula. Vai depender um pouco do vestibular que você vai estar prestando. Bem, o grupo 1, ou família 1A, ele também é chamado de grupo alcalino, dos metais alcalinos. Esse grupo, a gente tem os metais lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Algumas pessoas usam essa frase para guardar. Li na casa de Rubens coisas francesas, tá? Como a gente tinha falado agora há pouco, nas famílias, por exemplo, a família 1A, ou grupo 1, significa que esse grupo possui um elétron na camada de valência. Então, se você fizer a distribuição eletrônica de todos os elementos, você vai ver que todos possuem um átomo na camada de valência, tudo bem? Já no grupo 2, ou família 2A, a gente vai ter os elementos berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Essa família é chamada de família dos alcalinos terrosos, tá bom? Nessa família, que nem eu falei antes, a gente vai encontrar 2 elétrons na camada de valência, porque a família 2A, ou grupo 2, a gente tem 2 elétrons de camada de valência. Depois a gente vai ter o grupo do boro, o grupo do carbono e o grupo do nitrogênio. Eles não vão ter nomes específicos e eles vão representar o grupo 13, 14 e 15, respectivamente. Eu gostaria de dar um foco no grupo do carbono por conta do carbono em si. No grupo do carbono, como a própria família já diz, 4A, todos lá vão ter 4 elétrons na camada de valência. E a gente vai ter o carbono, que é um elemento muito importante que a gente vai estudar mais pra frente. Tem uma química só dele, que é a química orgânica, que é basicamente a química dos compostos do carbono, tá bom? Depois a gente tem os calcogênios e os halogênios, que também é muito importante que a gente tenha conhecimento sobre eles. Os calcogênios
são os elementos da família 6A. Então, nessa família, a gente vai encontrar o oxigênio, o enxofre e entre outros elementos. Selênio, telúrio, polônio. Desses elementos, as pessoas costumam guardar com a frase mnemônica os 7 porquinhos, tá? E é importante lembrar desse nome. Calcogênios, família 6A, possui 6 elétrons na camada de valência. Os halogênios são a família 7A, ou grupo 17. Eles possuem 7 elétrons na camada de valente e eles são compostos pelo flúor, cloro, bromo, iodo e astato, tá bom? Essa família, a gente tem uma frase mnemônica também para gravar, que é fui ontem no clube, desculpa, eu tô falando outra coisa, que é fica claro que a Brahma imita a Antártica. Essa é a frase que a gente usa para gravar na família dos halogênios, na família 7A. Se vocês aprenderam qualquer uma dessas frases com nomes diferentes, usem as frases que vocês aprenderam, porque elas são mais naturais, não tem problema, existem muitas frases que o pessoal usa. Essas foram as que eu aprendi no meu ensino médio. E depois, por último, nós temos os gases nobres. Os gases nobres vão possuir 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, que possui 2, e eles são estáveis. Isso vai ser muito importante daqui a pouco quando a gente for falar de ligações químicas. Só guardem isso, que os gases nobres são estáveis. Os gases nobres são gases monoatômicos que são inertes, ou seja, eles não reagem com outros elementos, justamente por conta do fato deles serem estáveis, eles estarem estabilizados. Essas foram as famílias. Eu gostaria de também citar alguns elementos, mas acabou que o nosso tempo é um pouco apertado, então talvez a gente faça isso numa outra hora. Mas basicamente é isso que vocês precisam saber. O nome de cada família é importante. Decorar os seus elementos não é tão importante assim. A gente só precisa lembrar quais são metais, quais são ametais, semimetais, isso é mais importante, tá bom? Agora vamos para os exercícios. Para os exercícios vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar um exercício e vai aparecer aí na tela de vocês. Aí, quando aparecer na tela, se vocês quiserem resolver, vocês pausem o vídeo. Se não, se deixar rolando, em 3 segundos eu vou aparecer aqui com a resolução, tá bom? Aí depois, pro próximo exercício, vocês pausem. Normalmente eu gostaria de fazer todos os exercícios que estão na listinha do em aula. Eu separei uma parte para fazer em aula e uma parte para fazer em casa. Mas por conta dessa primeira aula ter sido muito densa e com muito conteúdo, eu não vou conseguir fazer os novos exercícios nem em aula, que eu tinha separado. Então eu vou acabar na monitoria. Nas próximas aulas eu pretendo me organizar de um jeito melhor, a ponto de eu conseguir fazer os exercícios de aula em aula, tá bom? Então é isso. Primeiro exercício. Espero que vocês já tenham resolvido o primeiro exercício, agora vamos ler junto. O elemento químico com configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p3 está situado na tabela periódica no grupo... vamos dar uma olhada. Para eu saber qual grupo ou família ele está, eu vou precisar ver quantos elétrons tem na camada de valência. Eu olho a última camada, que é a camada 4 nesse caso, e eu vejo que tem 2 mais 3, a gente tem 5 elétrons. Isso quer dizer que ele vai ter que estar no grupo 15. Ou se fosse família, 5A, tá? E aí ele tem aqui a opção, mas ele pergunta também qual é o período. Então vamos dar uma olhada qual vai ser o período. Para a gente saber qual vai ser o período, a gente tem que olhar quantas camadas tem. No caso, tem 4 camadas. Isso quer dizer que ele está no 4º período. Então a resposta correta é a letra C, que é o grupo 15 no 4º período. Oi gente, espero que vocês já tenham lido o exercício 2. Vou resolvê-lo agora com vocês. O exercício 2 é o exercício da FUVEST, em que ele pega e ele joga uma tabela periódica faltando espaços com 4 incógnitas e a gente meio que tem que deduzir quais são os elementos que estariam aí e classificar se eles seriam radioativos, essenciais, tóxico ou estrutural. Não é uma questão fácil, na realidade é uma das mais difíceis sobre esse tema que eu consegui achar, por isso eu gostaria de resolver com vocês. Na realidade, ele é um pouco de dedução, sabe? De conhecer a tabela periódica a ponto de conseguir deduzir onde estão essas propriedades na tabela, tá?
Então não fiquem afobados com esse exercício. Por exemplo, no Enem não é comum que isso caia. E para esse exercício seria na realidade muito útil se a gente soubesse alguns elementos representativos de cabeça. Mas não se afobem com isso é meio FUVEST. Mas eu peguei esse exercício porque eu acho legal conseguir explicar um pouquinho da tabela periódica, algumas coisas adicionais que eu acho que são importantes e esse exercício me permite, tá bom? Depois que vocês já leram tudo, vamos ver um pouquinho o que a gente consegue descobrir desses 4 elementos, tá? Vamos olhar para o elemento W. O elemento W está naquelas 2 séries que ficam embaixo da tabela periódica, a série do lantanídeos e do actinídeos. Essas séries, que lembra que ficam no bloco F da tabela periódica, então eles são elementos de transição. Os elementos de transição são divididos em transição interna e transição externa. O bloco F é chamado de transição interna e o bloco D é chamado de transição externa. Então, o que sabemos do W é que ele é um elemento de transição interna. Obviamente, ninguém precisa saber de cor qual que é esse elemento, tá? Os elementos de transição interna, eles são todos radioativos. Quanto maior, a gente não estudou radioatividade ainda, mas vocês vão ver que quanto maior o número atômico, mais instável é o átomo e ele tem mais chance de ser radioativo. A partir do número atômico 84, quase todos são radioativos, tá bom? Isso não quer dizer que menores também não sejam. O hidrogênio tem isótopos radioativos, tá bom? Então, a gente sabe que o W é uma transição interna, é um elemento de transição interna e é um elemento radioativo. Tá? Isso elimina pra gente a B e a D, deixando a gente entre a A, a C e a E, tá bom? Agora vamos ver o que a gente sabe do elemento X. O que vocês precisam saber nesse momento do elemento X é que ele é um alcalino. Esse é o grupo dele, o grupo alcalino. Seria muito bom saber que é o sódio. Se vocês guardarem a frasinha, ali na casa de Rubens, coisas francesas, vocês saberiam que o segundo elemento da família é o sódio, é o Na. Mas isso não tem importância não, tá bom? Vamos só indo pelo que a gente sabe. A gente sabe que o X é um metal, ele é um metal, mas ele não é um metal pesado, nem um metal tóxico. Ele está no começo, aqui a gente tem lítio, berílio, magnésio, sódio, isso que fica mais perto do começo. Então é isso que a gente sabe, que é um metal da família do alcalino, tá? Não é radioativo, entre outras coisas. Vamos ver o que a gente sabe do Y. O Y, ele é um metal também. Olhando onde ele está na tabela periódica, fica muito claro que ele está no bloco D. Todos os elementos do bloco D são metais. Então a gente sabe que ele é um metal. Mas como ele faz parte do bloco D e ele tem um número atômico alto, a gente pode falar que ele é um metal pesado. O que indica pra gente que ele pode ser um metal tóxico. Na realidade, você não precisaria saber que é um metal tóxico, só teria que pensar. Dentre as possibilidades, o que o Y mais pega? Seria íon essencial ou elemento estrutural ou metal tóxico? Metal tóxico. É aqui que está meio a chave para a gente entender essa questão. Saber que o W é um elemento radioativo, o Y é um metal tóxico. Na realidade, o Y é um mercúrio, mas isso também a gente não precisava saber para resolver essa questão. O mercúrio é um metal tóxico. Bem, com essas duas, a gente já consegue resolver a questão, mas eu ainda quero falar do elemento Z. O elemento Z, ele está na família do nitrogênio. Como ele é o primeiro elemento, a gente deveria saber que ele é um nitrogênio, sabe? A Rovesty meio que contava com isso para a resolução dessa questão, que a gente entendesse que fosse o nitrogênio, mas também não seria tão necessário assim, a gente já resolveu a questão, não é uma questão fácil. O elemento Z, por ser um nitrogênio, vocês ainda vão aprender em biologia o tanto que o nitrogênio é um elemento importante para a gente, para a estrutura de várias moléculas. Por isso que ele aqui foi colocado como um elemento estrutural. A gente não poderia colocar o elemento Z como um metal, porque ele é um ametal, tá bom? O alcalino, então, o X, que a gente não sabia o que era, que é o sódio, ele vai ser colocado aqui como
íon essencial, fazendo com que a resposta certa seja a letra A. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa pergunta, eu sei que ela é um pouco confusa, pode anotar, eu posso refazer na monitoria semana que vem, tá bom? Bom, 3. Espero que vocês já tenham resolvido, pelo menos dado uma lida. Esse daí caiu no Enem de 2018. Ele conta aqui no texto que tem dois elementos, um de número atômico 41 e outro de número atômico 73. E ele fala que esses dois elementos têm propriedades químicas e físicas comuns entre os dois. Aí ele fala, aí a pergunta é, a similaridade de suas propriedades químicas e físicas se deve a... Então vamos ver. A similaridade, ela normalmente se deve a elementos que estão no mesmo grupo. A gente viu isso, que elementos de um mesmo período, eles possuem muitas diferenças, mas normalmente elementos da mesma família, do mesmo grupo, tendem a ser do mesmo tipo, sabe? Tendem a ser ou metais ou ametais, então eles são parecidos fisicamente e quimicamente. Como que a gente poderia saber se eles são do mesmo grupo ou não? A gente poderia fazer a distribuição eletrônica dos elementos. São elementos grandes, então a gente já sofreu um pouco. Eu fiz aqui do nióbio e do tântalo, então ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e 4d3. Vocês viram que foi uma distribuição eletrônica grande, mas que deu no final 2 elétrons na camada de valência. Quando eu fiz a distribuição do tântalo, deu no final 2 elétrons na camada de valência também. Então, o que leva a gente a entender que o nióbio está na quinta camada, está no quinto período da camada periódica, e o tântalo está no sexto período da tabela periódica. E os dois compartilham a mesma família, tá bom? Na realidade era isso mesmo que eu ia falar. Lembrem-se sempre que, aí então quando a gente vai ver aqui nas alternativas, a alternativa correta é a letra C, pertence ao mesmo grupo da tabela periódica. Tá bom? Se tiver qualquer dúvida, me avise. Bom, gente, vamos então para o exercício 4. Antes eu só queria fazer um adendo ao exercício 3. O Enem não tem tabela periódica, né? Então você não poderia ir lá consultar onde está o nióbio e o tântalo para saber se eles são da mesma família ou não. Você teria que realmente fazer essa distribuição eletrônica. Agora no exercício 4 é o contrário. Eu não coloquei a tabela periódica aí na lista por conta de falta de espaço, mas a FUVEST disponibilizou a tabela periódica, tá bom? Então você tem que consultar a tabela periódica para fazer esse exercício, tá? Não precisa ser de cabeça, então ele fica bem mais tranquilo. Quando a gente olha os elementos que ele colocou aqui, a primeira tabela é números atômicos consecutivos. Vamos olhar o primeiro, na platina, ouro e mercúrio. Se a gente olhar na tabela periódica, sim, eles estão no mesmo período da esquerda para a direita, então eles possuem números atômicos consecutivos. Se a gente olhar o cloro, o bromo e o iodo, não, eles estão em períodos diferentes na mesma família, no mesmo grupo, mas os números atômicos dele não são consecutivos. O mesmo acontece com lítio, sódio, potássio, e o mesmo acontece com neônio, argônio e criptônio. Todos esses que eu acabei de falar, eles estão na mesma família, mas não no mesmo período. Então a gente já pode eliminar a B, a C e a D. A única que tem números atômicos consecutivos é a platina, o ouro e o mercúrio, que tem os símbolos PT, AU e HG, tá? Bom, agora, outra coisa, esse negócio de nome com símbolo a gente vai pegando com o tempo, tá? Não se desesperem, também não era importante isso para conseguir resolver a questão, tá bom? Agora vamos ver, quais têm reatividades semelhantes? Nessa daqui a gente já consegue matar. Os que vão ter reatividades semelhantes são os que estão na mesma família, correto? Ou no mesmo grupo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, hidrogênio, hélio e lítio, obviamente não é. Isso daqui são números atômicos consecutivos que ele está colocando. Então não é esse. O oxigênio, flúor, neônio, a mesma coisa. Não é da mesma família, a gente pode tirar. Agora,
Mg, cálcio, estrôncio são da mesma família. Então poderia ser, só que a gente já sabe que o D não pode ser. Quando a gente vê o último, a gente confirma que a resposta certa é a letra E. Porque quando a gente olha lítio, sódio e potássio, eles são da mesma família. Então eles possuem reatividades semelhantes. Só pra gente acabar, na terceira coluna tem mesmo estado físico à temperatura ambiente. Por que é o neônio, argônio e criptônio? Os três são gases nobres monatômicos, certo? Então os três vão estar no estado gasoso à temperatura ambiente. Acabei essas questões, vão ter mais questões para vocês na lista, e agora a gente vai entrar em propriedades periódicas. Bom, gente, depois de termos feito alguns exercícios sobre tabelas periódicas, agora a gente vai estudar um pouquinho sobre propriedades periódicas. O que seriam propriedades periódicas? Propriedade periódica nada mais é do que propriedades que se repetem na tabela inteira como um todo, entendeu? Com todos os elementos. Exemplos disso são raio atômico, eletronegatividade, energia de indução, várias coisas. A gente vai estudar todos eles agora, tá bom? Eu vou começar por raio atômico. O que seria raio atômico? Raio atômico nada mais é do que o tamanho de um átomo. Quando a gente coloca dois átomos da mesma espécie, ou seja, do mesmo elemento, em repouso, um do lado do outro, a distância entre os dois núcleos é chamada de distância internuclear. Se a gente dividir essa distância por 2, a gente vai ter o raio atômico. Isso aqui é só definição, tá? Não precisa anotar nem nada. Mas enfim, quanto maior o raio atômico, vocês concordam que maior é o átomo? Quanto menor o raio atômico, menor é o átomo? Num exercício que estiver falando sobre tamanho de átomos, numa medida comparatória, já fica esperto. Ele pode estar falando de raio atômico. Então vamos falar como eu sei comparar raios atômicos numa tabela periódica. Pela lógica. Eu acho bom nessa matéria a gente guardar pela lógica mesmo. Como assim? Eu sei que a gente vai precisar comparar. Os exercícios vão pedir assim, ó, tem tais elementos da tabela. Qual tem o maior raio atômico? Então você vai precisar comparar. Quando a gente vai falando de um mesmo grupo na tabela periódica, ou seja, numa mesma coluna, quanto maior o número de camadas, maior o raio atômico. Eu já vou explicar por quê que é isso. Quanto maior o número de camadas ou períodos, maior o RA, que é raio atômico. Você concorda que quanto maior o período, mais camadas tem o átomo? Isso quer dizer que, por exemplo, um átomo do terceiro período, ele vai ter 3 camadas. Um átomo do segundo período vai ter 2 camadas. O átomo que tem 3 camadas vai ter uma eletrosfera maior do que o átomo de 2 camadas. Por isso, que quanto maior o período, maior o raio atômico. Isso aqui é um exemplo de tabela periódica. Ela não tá bem mal feita, é só para ilustrar mesmo. Só para a gente saber que o raio atômico aumenta de cima para baixo. Quanto maior o período, maior o raio atômico. Bem, mas e se estiver no mesmo período? Como que eu sei qual que vai ser o maior raio atômico? Bem, se estiver na mesma linha horizontal da tabela periódica, a gente pode classificar quem é o maior raio atômico porque ele vai ser o inverso do número atômico. Quanto menor o número atômico, maior o raio atômico. Vocês lembram que número atômico é a quantidade de prótons de um elemento. Isso quer dizer que quanto mais prótons um elemento tem na mesma camada, você concorda que ele fica mais carregado? Isso quer dizer que ele tem uma força de atração maior. Como ele tem uma força de atração maior, a eletrosfera diminui. Então, numa mesma camada, no mesmo período da tabela periódica, quanto maior o número de prótons do elemento, menor será o raio atômico. Por isso a gente pode colocar que o raio atômico na tabela periódica, ele aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Tá bom? Vamos continuar então. E se for o mesmo elemento? Como assim comparar no mesmo elemento? Olha, a gente já não aprendeu que tem íons que são os cátions e ânions? Vamos pensar num elemento aqui X. Esse elemento X, ele tem o X+, que é um cátion, que nada mais é do que um íon positivo, ou seja, perdeu um elétron, e a gente tem um ânion.
X-. O ânion nada mais é do que um íon negativo que recebeu um elétron, tá? E agora eu quero saber, o raio do cátion vai ser maior, menor ou igual ao raio do átomo neutro? Vou colocar um zero aqui, ó, para representar neutro. E esse daqui vai ser maior, menor ou igual ao do ânion. O raio do cátion de uma mesma espécie sempre vai ser maior, isso a gente está falando de raios, tá? Raios atômicos. Maior do que o elemento neutro, que vai ser maior do que o do ânion. Por que isso acontece? Quando a gente tem na eletrosfera, a gente, nesse caso aqui, a gente perdeu um elétron, correto? Então aqui a gente tirou um elétron. A atração entre a eletrosfera e núcleo acontece por conta do núcleo ser uma esfera carregada positivamente e a eletrosfera ficar cheia de elétrons. Quando a gente perde um elétron, essa atração ela diminui. Portanto, a gente tem uma eletrosfera maior. Por isso que o raio atômico do cátion é maior que o raio atômico do átomo neutro. E se ganhar um elétron? Se você ganhar um elétron, vai ter mais atração entre a eletrosfera e o núcleo. Como essa atração fica mais positiva, essa atração fica mais forte, desculpa, a eletrosfera também diminui. Por isso que o raio do ânion vai ser menor do que o raio do átomo neutro, que vai ser menor do que o átomo do raio positivo, do átomo carregado positivamente, do cátion. Agora eu vou passar para a próxima propriedade periódica. Bom, vamos começar então a nossa segunda propriedade periódica, que é a afinidade eletrônica ou eletroafinidade. A afinidade eletrônica nada mais é do que a quantidade de energia que um átomo libera ao receber elétrons, tá? O que seria isso? Quando os átomos recebem elétrons, eles liberam energia. A afinidade eletrônica é meio que a constante disso. Então, quanto mais energia o átomo liberar, maior a afinidade eletrônica. Lembra que eu falei que metais tendem a gostar de dar elétrons? Então, a metais tendem a receber elétrons. Como os metais tendem a receber, já fica um pouco claro que a afinidade eletrônica de ametais, ou seja, a energia que os ametais liberam ao receber elétron, é maior do que a afinidade eletrônica de metais. Tá? Isso aqui a gente precisa ter um pouco claro. Outra coisa que a gente já pode olhar para a tabela periódica. Onde ficam os metais? Os ametais ficam aqui, e os metais ficam mais para a esquerda, certo? Então, a afinidade eletrônica, ela aumenta da esquerda para a direita. E ela é o contrário do raio atômico. Então, quanto menor o raio atômico, maior a afinidade eletrônica. Então, a gente já pode concluir que a afinidade eletrônica aumenta de baixo para cima, entendeu? Por experimentos químicos mesmo, tá? Então, na tabela periódica, quando a gente for comparar elementos de um mesmo grupo ou família, quanto menor o período, maior a afinidade eletrônica, mais energia eles vão liberar ao receber elétrons. E também, da esquerda para a direita, no mesmo período, quanto mais à direita, mais energia eles vão liberar, maior a afinidade eletrônica. Gente, antes da gente começar a falar de energia de ionização, eu queria só dar um adendo na afinidade eletrônica. A gente não inclui os gases nobres na afinidade eletrônica, tá bom? Só esse que eu esqueci de falar, porque não tem por que incluir os gases nobres na afinidade eletrônica, porque eles são estáveis, então eles não recebem elétrons. Deu para entender, né? Bem, agora a gente vai falar então de energia ou potencial de ionização, que nada mais é do que a energia mínima que se deve fornecer a um átomo para que ele libere um elétron, tá? Então, para o átomo liberar um elétron, você vai ter que fornecer uma energia. Essa energia é medida na energia de ionização. Lembra que eu falei que os metais tendem a dar elétrons com mais facilidade? Isso quer dizer que eles têm uma baixa energia de ionização. Os ametais, eles não tendem a dar elétrons, eles tendem a receber, então a energia de ionização deles é alta, é maior do que a metais. E a dos gases nobres é mais alta ainda. Você precisa fornecer muita energia para um gás nobre para que ele consiga te fornecer um elétron.
porque eles são muito estáveis. Tá? Para a gente fazer a comparação, quanto menor o raio atômico, maior a energia de ionização. Então, de novo, vai fazer assim, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Isso aqui é muito bom para a gente ir decorando e usando. Na realidade, você só precisa decorar o raio atômico e que os outros são o contrário, sabe? Que a energia de ionização e que a afinidade eletrônica ou a eletroafinidade são o contrário. Ok, tem outra coisa. Isso que a gente está falando da primeira energia de ionização, com um átomo neutro. Então, por exemplo, esse átomo aqui está neutro, certo? Eu vou fornecer uma energia para ele, que é a energia de ionização. Quando eu forneço a energia de ionização, que é a energia mínima necessária para ele fornecer um elétron, ele vai ficar um cátion. Vocês concordam? Porque ele acabou de perder um elétron. Então ele ficou um íon positivo. Se eu quiser fornecer de novo outra energia de ionização para ele verificar perder outro elétron, essa energia de ionização que eu preciso fornecer é maior, obviamente, mas ela não é proporcional. Algumas pessoas acham que é proporcional. Ah, se eu perdi 100 aqui eu vou ter que dar 100 também. Não, não é proporcional, não tem nada a ver. É tudo experimental, tá bom? Mas ela será maior. É o que a gente pode falar, é que ela vai ser maior. E que se a gente tiver um salto de período, de camada nesses átomos, essa energia vai ser bem maior, significativamente maior. Gente, agora eu vou falar de uma propriedade periódica que é muito importante, a eletronegatividade. A eletronegatividade nada mais é do que a capacidade de um átomo atrair para si os elétrons de uma ligação. Então é meio que a força com que esse átomo puxa os elétrons durante uma ligação. Eu sei que a gente ainda não estudou ligações químicas, vai ser a próxima matéria, depois que a gente acabar propriedades periódicas, mas quando a gente estudar vai fazer mais sentido, tá bom? Especialmente, esse conceito é muito importante para a aula da semana que vem, que vocês vão ter sobre geometria molecular, tá? Então vamos prestar atenção. Como eu disse, a eletronegatividade é a capacidade de atrair para si os elétrons de uma ligação em que esse elemento estiver participando. Quanto menor o raio atômico, maior vai ser a eletronegatividade, tá? Então também é inversamente proporcional ao raio atômico. E existe uma série, uma fila, que a gente chama fila de eletronegatividade, muito importante, que a gente precisa saber de cor. Essa eu acho que realmente é bom pedir pra gente decorar, talvez não para agora, mas pro futuro vai ser bem importante, que é essa daqui, ó. Von Celli Brisk pH metais. Essa aqui é a fila de eletronegatividade. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e metais. Ou Von Celli Brisk pH metais, ou fui ontem no clube, briguei e correndo para o hospital metais. Existem algumas frasezinhas que a gente usa também mnemônicas para a gente lembrar dessa fila de eletronegatividade. Essa é importante. O que essa fila quer dizer? Desculpa. Essa fila quer dizer que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Ele é mais eletronegativo que o oxigênio, por sua vez, é mais eletronegativo que o nitrogênio, por sua vez, o cloro, e assim por diante. Isso daqui é importante a gente saber, tá bom? Acho que é isso. Agora eu vou falar sobre densidade com vocês. Só trocar a louça. A última propriedade periódica, que na realidade não é tanto uma propriedade periódica assim, que alguns livros deixam de fora, mas eu acho importante passar para vocês, porque eu já vi alguns exercícios caindo, é a densidade. Como que a gente analisa a densidade dentro da tabela periódica? A densidade na tabela periódica, ela sempre vai para o centro. Então, ela não vai nem para um lado nem para o outro, ela vem para o centro. Então, no período, se a gente for analisar os períodos, que são as linhas horizontais, os elementos mais densos sempre vão estar no centro desses períodos. Se a gente
analisar por família, os elementos mais densos são os elementos de maior número atômico da família, com mais camadas. Então, sempre de cima para baixo. Então, por exemplo, na família dos alcalinos, o lítio é o elemento menos denso, tá bom? Ele é menos denso que o sódio, que é menos denso que o potássio e assim por diante. Num mesmo grupo, a gente analisa de cima para baixo. Num período, a gente analisa das extremidades para o centro, tá bom? Agora a gente vai fazer os exercícios. Eu vou colocar o exercício 5 de propriedades periódicas aí para vocês. Ele precisa de tabela periódica, tá? Então, se vocês quiserem resolver, já tentem com a tabela periódica. Daqui a 3 segundos eu tô resolvendo. Bom, gente, espero que tenha dado para vocês resolverem a primeira questão, que é a questão número 5, que é do antigo vestibular da UFTM, quando ainda não tinha aderido ao Enem. Bem, ele fala aqui, conta uma historinha entre o nióbio e o ferro, e depois ele pergunta assim: quanto às propriedades do nióbio, podemos afirmar que sua primeira energia de ionização e seu raio atômico, quando comparados com o do ferro, são, respectivamente... Então ele pergunta se a primeira energia de ionização do nióbio com comparação do ferro é maior ou menor, e do raio atômico, se é maior ou menor. Como a gente tem a tabela periódica para olhar, não fica tão difícil. Ó, eu vou olhar aqui, deixa eu apagar essas setas. Eu estou olhando aqui a tabela periódica, esse rascunho que eu fiz só com nióbio e com ferro. Se a gente prestar atenção, o ferro está mais à direita na tabela periódica e o nióbio está mais à esquerda. E o nióbio está mais para baixo. A primeira coisa que ele pergunta é a energia de ionização. Lembra que a energia de ionização, ela sobe da esquerda para a direita, ela vem da esquerda para a direita e de baixo para cima? Isso quer dizer que a pessoa que tem que o nióbio vai ter menor energia de ionização que o ferro. O ferro vai ter uma energia de ionização maior. E o raio atômico vai ser o contrário, como ele já é o contrário. Ele é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, o raio atômico nióbio é maior. Daria para fazer pela lógica também, se a gente pensar no nióbio. Ele tem mais camadas que o ferro e o número atômico menor, em comparação com o próprio período. Tá bom? Mas se a gente tiver uma olhada somente nisso, a gente consegue ver que é menor e maior, respectivamente. E o nióbio localiza-se no 5º período da classificação periódica. Tá correto? A letra D.